Olá, dorameiros e dorameiras! Eu sou a Deise Coelho, psicóloga, e hoje nós vamos conversar sobre o tema vingança. Afinal, o que é vingança? Qual é o limite que a gente deve ter de comportamento em relação a isso? A gente deve se vingar das pessoas que nos fizeram mal? Bom, se você gosta desse tipo de indagação, já deixa aí seu like, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos por aqui. Quando vocês pensam em vingança e doramas, qual é o primeiro K-drama que vem na cabeça de vocês? Na minha, sem dúvida, é My Name e a história da nossa protagonista, Ji-woo, que abre mão de toda a sua vida em busca de vingança pelo assassinato do seu pai. Logo no início, a gente já acompanha todo o sofrimento da Ji-woo a partir do momento que seu pai é apresentado como um integrante de uma organização criminosa, e então ela se torna completamente excluída no contexto escolar. Mas mais que isso, seu pai precisa desaparecer e ela fica extremamente carente e sozinha. E vamos pensar, né? O nível de dificuldade de uma adolescente precisando viver sozinha e sendo completamente humilhada em todos os contextos em que ela está inserida, ficando sem família e sem amigos para lidar com todo o julgamento da sociedade. Até que em um dado momento ela não suporta mais vivenciar tudo isso e acaba optando por ser transferida de escola e então finalmente retaliando as colegas de sala que a fizeram sofrer tanto. E então, quando ela finalmente consegue pôr todo esse sentimento para fora, contando ao seu pai tudo que ela tem vivenciado, ela demonstra isso com muita raiva e rancor, sentindo que ele é o responsável por todo o caos que a vida dela se transformou, fazendo com que então ele decida, apesar da polícia estar em seu encalço, visitá-la, o que acaba resultando num assassinato cruel em frente da Ji-woo. E aqui é onde realmente começa toda a busca dela por vingança, a ponto dela abrir mão de viver a sua própria vida e então entrar na organização criminosa da qual seu pai fazia parte, se tornando uma protegida do chefe da máfia. Então ela começa a treinar incessantemente para se ver forte e capaz de investigar quem foi o policial. Ela acredita que foi a polícia quem assassinou seu pai, então ela quer descobrir quem foi o responsável pelo assassinato e então finalmente concluir sua vingança. Mas qual é o problema dessa decisão? É que ela pausa sua vida e começa a viver unicamente para ser capaz de completar essa missão, deixando sua vida para ser vivida após essa vingança. Mas afinal, quando é que isso acontecerá e qual preço ela precisará pagar para realizar essa vingança? E aqui, quando a gente pensa na psicologia, qual é o limite dos nossos atos? Será que a cada trauma que a gente vivencia, a gente deve tomar isso para nós e nos sentirmos responsáveis pela resolução disso, não importa qual seja o preço ou o que seja necessário fazer para tornar isso realidade? Será que vale a pena se tornar também uma assassina em função da dificuldade que a gente vivencia e lidar com toda a dor e sofrimento de perder alguém que a gente ama extremamente de um jeito tão doloroso? E uma questão que a gente pode pensar aqui é a dificuldade que a gente vivencia em lidar com o luto, ainda mais quando essa perda acontece de um jeito tão brutal como foi o assassinato do pai da Ji-woo. Mas quando a gente pensa no dia a dia, a gente percebe que nós, no geral, temos muita dificuldade de lidar com perdas em nossa vida, como por exemplo uma troca de emprego resultante de uma demissão, ou então um planejamento que a gente tinha e ele precisou ser modificado em função de algo externo, com o término de alguma relação, com um amigo muito querido que muda, até mesmo com coisas boas. Por exemplo, a gente fica muito feliz em finalizar a faculdade, mas ainda assim isso gera um luto porque a gente não vai mais ver nossos colegas, ter aqueles momentos de distração, estudar um tema que a gente gosta muito. Então, se situações felizes já geram dificuldade da gente ter um encerramento, imagina quando é alguém que nós perdemos a partir de um assassinato. Então é como se fosse algo em um nível extremamente alto que praticamente bugasse o nosso cérebro, que gerasse ali
muita confusão e que a gente não conseguisse olhar para frente de um jeito resolutivo, que permitisse que a gente pudesse seguir a nossa vida. No livro Sobre a Morte e o Morrer, da Elizabeth Kubler-Ross, ela nos apresenta os 5 estágios do luto, no qual ela fala sobre a negação, a depressão, a barganha, a raiva e a aceitação. Necessariamente a gente precisa passar pelas 5 fases do luto até chegarmos na aceitação? Não, a gente pode ter apenas 2 ou 3 delas, mas no geral a gente precisa finalizar na fase de aceitação. Isso quer dizer que a gente vai ficar super tranquilo com essa perda? De forma alguma. É apenas a gente entender que ela é um fato da vida e que realmente houve essa morte ou essa perda de algo específico e que apesar disso é muito importante a gente continuar com a nossa própria vida. E aí a gente acompanhando o dorama percebe que toda a vida da Ji-woo após o assassinato do seu pai girou em torno dessa vingança. Então passam-se anos nos quais ela treina incessantemente para poder entrar infiltrada na polícia e então tentar descobrir quem foi o responsável pela morte de seu pai. E essa escolha nos mostra que provavelmente a Ji-woo ficou presa no estágio de raiva, no qual ela quer a qualquer custo uma retaliação pela grande perda que ela acabou vivendo. E então, uma parte que eu acho muito legal é a gente ver a diferença de lidar com isso entre a Ji-woo e o Pil-doo. Porque, sem dar spoiler, né, gente, ele também viveu uma situação traumática de perda em sua vida. Mas apesar de passar pelas fases de negação, de depressão, de raiva, ele acabou finalmente tendo uma aceitação sobre o que ele vivenciou e podendo a partir disso dar sequência em sua vida. E ele acaba sendo um grande exemplo e influenciador para Ji-woo olhar para si mesma e pensar, caramba, será que eu também não tenho permissão de dar continuidade à minha vida? E mais do que isso, até mesmo se questionar o que o pai dela gostaria, porque ao longo da vida dele, o que ele mais tentou foi protegê-la. E ao invés de dar sequência a isso e viver uma vida extremamente repleta, ela opta por seguir os mesmos passos que até então ele estava seguindo. Para mim, uma grande mensagem que esse dorama deixa é a importância de nós podermos olhar para nós mesmos e nos entendermos, porque a partir do momento em que ela se infiltrou na polícia, ela não podia sequer ser ela mesma, ela não era mais a Ji-woo, ela era a Ye-jin e tinha que viver toda uma situação teatral para finalmente poder ter a sua tão sonhada vingança. E a qual custo? E mais do que isso, e aqui vai ter spoiler, então se você não quer pegar, recomendo pausar aí. Mais do que isso, a Ji-woo se sentiu extremamente traída quando ela finalmente descobre que o Moo-jin foi o responsável pelo assassinato do seu pai e não a polícia. E a dor que isso gera ao ela perceber que confiou e entregou sua vida ao assassino do seu pai e acabou o auxiliando a continuar com seus crimes. E o grande sentimento de dor e impotência que ela vive ao vislumbrar essa verdade tão nua e crua. Como é que vocês se sentiriam? Eu confesso que eu não faço ideia. Eu acredito que seria uma sensação de rasgar meu peito. E pensando em tudo isso, a gente vê que o grande desafio da Ji-woo era finalmente poder ter confiança nas pessoas, porque até então seu mundo tinha sido destruído tantas vezes e ela havia sido ferida frequentemente pelas pessoas que eram importantes, e também a dificuldade de ter esperança em um mundo que fosse mais justo, que fosse melhor, porque se não tem confiança, como é que eu consigo ter esperança? E a dor e a solidão que isso acaba gerando quando a gente vivencia uma situação como essa. E aqui a gente vê a importância de aparecerem pessoas que nos mostrem caminhos possíveis. E sem dúvida o Pil-doo foi uma dessas pessoas que mostraram para Ji-woo que ela poderia viver a sua própria história e que provavelmente era isso que seu pai desejaria. E até mesmo após finalmente se vingar do Moo-jin, a gente sabe o segundo motivo que ela teve para isso, apesar de uma nova perda em sua vida, finalmente parece, pelo finalzinho, que a Ji-woo conseguiu se permitir seguir em frente. E eu realmente gostaria de imaginar que esse foi o final que ela teve, que ela pudesse usar seu nome, ser ela mesma e ter uma vida feliz. E então, como é que você lida com as suas perdas e o seu luto?
no geral, você busca vingança ou após se permitir ter todos esses sentimentos, você tenta dar vazão a eles e seguir em frente? Bom, eu te convido a pensar isso com carinho sobre, no geral, como são os seus próprios comportamentos e sentimentos. Lembrando que ter um suporte social, ou seja, pessoas que nos apoiem, faz qualquer tipo de dor e sentimento de luto ser muito mais leve quando vivenciado. E aqui eu não digo sem dor, mas apenas que a gente tenha recursos para tentar lidar com toda essa dificuldade. E outra possibilidade, caso você se perceba preso em um sentimento no qual você não consegue sair daquilo que tem impactado a sua vida, é buscar algum tipo de ajuda profissional para finalmente ter a chance de dar conscientemente um fechamento para esse momento de dificuldade. Então, pessoal, era isso. Muito obrigada por terem ficado até aqui. Mini coraçõezinhos para vocês. Um beijo e até mais.